Oi, gente, eu tô aqui de volta. Cheguei agora do trabalho, tô fazendo vídeo. Eu acho que a iluminação aqui da minha casa não tá tão boa como era da outra vez que eu fiz durante o dia. Já tá escuro aqui. Mas eu voltei, tô aqui, porque o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre as razões pelas quais eu deixei a Igreja Adventista. Eu me afastei da Igreja Adventista. E eu prometi para vocês que a gente ia estudar, fazer um estudo bíblico com esse livro aqui, Nisto Cremos. E eu quero só salientar para vocês que esse vídeo, ele não é para falar mal da Igreja Adventista. Não é para falar mal das pessoas da Igreja Adventista. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso e eu, mais uma vez, falo para vocês, eu não aceito. E a minha intenção é fazer um estudo bíblico. Criar em você o desejo de abrir a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. E ser como um bereano. Não simplesmente escutar e aceitar o que é ensinado, mas procurar para ver se a palavra de Deus está sendo seguida e se o que foi ensinado está de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, eu estava na casa de uns adventistas. E essa senhora chegou para mim e ela colocou um livro, eu lembro como se fosse hoje, um livro, acho que era azul. Eu vejo isso na imagem na minha cabeça, um livro azul. Era um livro bem pesado e eu mal conseguia segurar. E ela falou para mim que aquele livro era muito especial, que um dia eu ia aprender a ler e eu ia ler aquele livro e eu ia entender a mensagem da Igreja Adventista. E eu sabia, então, que aquele livro era o grande conflito entre Deus e Satanás. E muitos acham que a história da criação, a história do plano da redenção, se você perguntar aos cristãos que não entendem o que a gente é ensinado dentro da Igreja Adventista, eles vão começar onde? Em Gênesis. Hoje eu vou para Gênesis, porque eu sei que ali é o início. Mas a gente tem um segredo, tinha na Igreja Adventista, quando eu era adventista, era um segredo interno, não era muito contado para todas as pessoas, mas a gente sabia e todo mundo na igreja sabe. A gente tinha acesso, tem acesso às visões de Ellen White, as visões que ela teve da pré-história. As visões que ela teve do que aconteceu antes de Gênesis 1:1. Não está na Bíblia. Então eu pensava assim, nossa, que bênção que eu sou adventista. Porque eu sou mesmo uma elite espiritual. Eu tenho acesso ao que o povo aí fora não tem. Coitadinhos deles. Eles só têm a Bíblia. Hoje eu dou graças ao meu bom Deus porque eu tenho a Bíblia e a Bíblia somente. Eu não preciso de mais nada, é aqui que está a palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus. Então, os fatos pré-históricos que eu falei para você, que ela fala, todo mundo sabe dentro da igreja o que é a história que aconteceu antes. Satanás era exaltado, e inclusive Ellen White fala muitos detalhes de Satanás, inclusive assim, o que ele pensou, o que ele sentia, tem coisas assim impressionantes que ela tinha acesso. E eles viviam no céu, ele era o líder dos anjos, mas a Bíblia fala que ele realmente, o que tem lá em Ezequiel 28, 12 a 19, fala que ele era coberto de todas as pedras preciosas. E fala que de ouro eram feitos Aí tem um pouquinho de diferença em traduções aí, os seus tamborins e os seus... pode ser a caixa de som, caixa de voz dele, que dizia que ele tinha, talvez, todos os timbres musicais numa só, saindo ao mesmo tempo quando ele cantava. E a gente tem a Bíblia não, pela Bíblia mesmo, a gente não sei. Essa era o que Lúcifer fazia no céu, antes da queda. A gente não tem realmente isso na Bíblia detalhadamente. Mas a gente tem lá em Isaías 6, lembra que todos os anjos aparecem cantando Santo, Santo?
é o Senhor Deus e toda a terra é cheia da sua glória. Então a gente vê que tem uma descrição de anjos cantando, louvando a Deus. Então, por aí se tira a ideia que talvez ele tivesse sido realmente um líder da adoração. Mas a gente não tem exatamente certeza na Bíblia. Mas também a gente não tem certeza de muita coisa que não está na Bíblia, que Ellen White falou que ela viu, porque ela tinha acesso às visões, né? Mas a gente sabe que ele era exaltado, ele é persuasivo, ele persuadiu 1/3 dos anjos a seguirem a ele. A Bíblia diz que ele se enalteceu em seu coração. Na Bíblia eu não encontrei nenhuma maneira, nenhum verso falando que ele tinha ciúme de Jesus, como Ellen White fala. Porque eles dois foram colocados, era tete a tete, como eu falei para vocês. Jesus, Satanás e Lúcifer eram mais ou menos a mesma, eram criaturas. E eles, o Lúcifer ficou com inveja de Jesus e achou que era coitadinho, nossa, os 10 mandamentos aqui, porque ele guardava os 10 mandamentos, né? Mas os 10 mandamentos não estavam no céu. Como Ellen White fala que os 10 mandamentos estavam dentro da arca no céu, mas lá em Gálatas, inclusive eu falei para vocês que foi em Efésios, mas é em Gálatas que que Paulo diz que os mandamentos só foram dados 430 anos depois de Abraão, depois da promessa dada a Abraão. 430 anos leva você a Moisés, e foi ali que os 10 mandamentos foram dados. Não tinha mandamento lá no céu, e ela fala que tinha, e que os anjos tinham que guardar os 10 mandamentos. Por isso que Satanás achou que não era justo, os 10 mandamentos não estavam sendo muito justos. Mas olha, eu fico perguntando, como é que os anjos guardavam os 10 mandamentos? Deixa eu ver. Amar a Deus acima de todas as coisas, eles amavam. Não ter outros deuses diante dele, eles não tinham outros deuses. Mas aí você chega numa situação que eles não estão, Deus não está, ele não é definido por espaço nem tempo. E se é uma coisa diferente da nossa, mas eles guardavam o sábado. E outra coisa, eu não entendo como é que o anjo honrava pai e mãe. Como é que anjo adultera? Então, como é que os 10 mandamentos eram para os anjos? Tem muita pergunta, mas eu faço muita pergunta. O que aconteceu é que Satanás ficou muito revoltado com isso e ele levou a terça parte dos anjos com ele, muito persuasivo, né? Então ele era um ser exaltado. Só que não posso dizer que ele era criado, ele é criação, os anjos são criação. Colocar Jesus como criação é colocar Jesus no mesmo nível de Satanás. E isso não existe. Satanás é um anjo criado. E agora é um anjo caído. Deus não criou o mal. Tá aqui na Bíblia, diz que lá nesse mesmo verso que eu falei para vocês em Ezequiel, fala que a maldade se encontrou em Satanás. Ele foi criado perfeito, diz que ele tinha o selo da perfeição quando ele foi criado. E Jesus é Deus. A gente não pode esquecer disso. Jesus não foi criado, Jesus não é criação, ele é criador. Mas é essa história que a gente recebe e a gente aprende de acordo com os livros de Ellen White. Satanás se rebelou contra Deus, mas levou a terça parte dos anjos, né, com ele, mas Deus poderia ter destruído ele na hora. Mas não, Deus deixou ele mostrar quem ele era, porque senão os outros anjos e seres de outros mundos iam pensar que Deus não era bom. Então Deus tinha que mostrar que ele era bom. O meu Deus não precisa mostrar nada a ninguém. O meu Deus é Deus. Ele é bom, ele é magnífico, ele é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém, muito menos para Satanás. Mas existe essa história aí de que ele precisa. É dentro
da história da redenção, da criação e da redenção, de acordo com as visões de Ellen White. Então, Deus tentou fazer Satanás se converter. Ele tentou fazer Satanás se arrepender, mas Satanás não quis. Aí as pessoas dizem assim, a Terra tem bilhões e bilhões de anos. Olha, eu não sei quantos anos tinha a Terra. A criação, eu acredito que tem 6.000 anos. Mas a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. É isso que Gênesis fala pra gente. Então, quando foi que isso aconteceu, eu não sei. A criação aconteceu há 6.000 anos, porque a gente sabe, de acordo com a criação e as idades das pessoas descritas a partir da criação. Mas também isso é uma história para outro estudo. E essa história é muito parecida com a história dos Mormons. Engraçado que Joseph Smith é o líder, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? E ele, se você lê o livro dele, se você não precisa nem comprar, vai no hotel. Acho que, não sei se tem no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, se você for no hotel, você vai lá na mesinha de cabeceira e tem uma Bíblia dos Mormons. E você sabe a história do Joseph Smith. E ele morreu, eu acho que ele morreu em 1844, então Ellen White tinha pleno acesso a toda a história dele. E a gente sabe que ela tinha uma biblioteca de mais de 2.000 livros, que para a época dela era uma coisa impressionante. E ela tinha acesso a, inclusive, a visão que ela tem de Enoque nos planetas Júpiter ou Saturno, é exatamente o que Joseph Smith também viu. Então, assim, é muita semelhança. Porém, também é se vocês tiverem perguntas, eu queria que vocês mandassem um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Manda perguntas para mim e eu vou responder vocês sim. Por favor, manda as perguntas e eu vou responder para vocês. Mas olha, teve gente que me perguntou por que meu cabelo tá curto. Ok, eu vou responder para você então. Meu cabelo tá curto porque eu tive Covid em março e foi bem forte. E eu tive por mais uns 2 ou 3 meses ainda sintomas, efeitos da doença. E meu cabelo começou a cair muito, muito, muito. A única maneira que eu tinha para controlar foi cortar curto e tomando os remédios para isso. E graças a Deus resolveu. Por isso que o cabelo tá curto. Mas tá crescendo, como eu falo, cabelo é capim. E cresce rápido mesmo. Mas de volta ao nosso estudo. Eu, dentro da igreja adventista, eu acreditava que os adventistas tinham uma missão especial como o povo remanescente para os últimos dias. Todo mundo sabe, dentro da igreja adventista, que a igreja adventista é o povo remanescente para os últimos dias. E se você não for adventista, você não vai ser salvo. Pode dizer o contrário para você, mas não era isso que a gente aprendia e não era isso que estava escrito e não é isso que está escrito aqui. Você vê que eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito, muito querida e ela falou para mim assim, eu oro para você voltar para o caminho certo. Quer dizer, ela acha que porque eu estou aqui estudando a palavra do meu Deus e porque eu rejeito as palavras de uma profetisa que eu tenho certeza que é uma falsa profeta, ela acha que eu estou no caminho errado. Então, você vê, a igreja adventista acredita que se você não for adventista, você não vai para o céu. Tanto é que quando você for para o céu, quando Jesus voltar, quando tiver o arrebatamento, vai durar 7 dias a sua viagem para o céu. Porque ninguém vai entrar no céu sem ter tido a oportunidade de guardar o sábado. Você sabia disso? São coisas que a gente sabe, porque a gente lê os livros de Ellen White. Não tá na Bíblia isso não, tá? Então eu achava que a igreja adventista tinha uma mensagem para levar para o mundo. Mas não era mensagem
que agora eu sei que é a mensagem das boas novas do Evangelho, que está lá em 1 Coríntios 15, que Jesus veio para morrer pelos meus pecados. Ele foi crucificado, ele foi enterrado por 3 dias e ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou. E ele hoje está assentado à direita do Pai. Ele está no céu. E não foi lá em 1844, quando ele foi para o céu, não, tá, gente? Ele foi para o céu quando ele foi assunto ao céu, 40 dias depois que ele ressuscitou. Mas a gente acreditava, eu acreditava, que a mensagem que a igreja remanescente, na verdade, tinha, não era uma mensagem de amor e esperança, uma mensagem de boas novas, mas sim era uma advertência para o povo, que era exatamente a mensagem dos 3 anjos. Eu não sei se as igrejas no Brasil ainda têm aqueles 3 anjos, porque as igrejas cristãs, a igreja católica, eles têm uma cruz, né, na frente da igreja, mas as igrejas adventistas têm 3 anjos com a trombeta, porque é a mensagem dos 3 anjos que a gente precisava levar para o mundo, que é uma advertência, que está lá em Apocalipse 14, que diz assim: caiu, a grande Babilônia caiu, e que sai dela, povo meu. Que era a Babilônia? A Babilônia são as falsas religiões que adoram no domingo, que é o falso sábado, e você tem que sair dela, porque se ficar lá, você está perdido. E você não, por favor, não tome, e é verdade, isso está na Bíblia, você não todo aquele que tomar o fruto, tomar a marca da besta em sua testa ou na sua mão direita, provará o cálice da ira de Deus. Isso está lá na Bíblia. Mas é essa a mensagem que a igreja fala. Mas também fala o seguinte: quem adorar a besta, vai passar. Quem adorar a besta vai receber esse cálice da ira de Deus. E adorar a besta é guardar o domingo. Porque você adora a Deus no sábado, você não adora a Deus no domingo. A besta adora o domingo, e por isso que tem a história do decreto dominical, que todo mundo fica louco. Meu Deus, o decreto dominical vai sair. Por isso que ficam falando isso. Então, essa é a mensagem da Igreja Adventista. Não a mensagem de boas novas do Evangelho, mas e que a gente sabe, lendo o livro de Apocalipse, que essa mensagem ela é dada justamente pelos 144 mil, que são os anjos, mas logo antes disso tem a descrição dos 144 mil evangelistas, que são judeus, que lá em Apocalipse 7 fala, eles são judeus, eles são virgens, e Ellen White falou que ela foi prometida que ela seria uma das 144 mil. Pelo que eu saiba, ela não é judia e ela não é virgem, não. Então, assim, eu não sei como foi que Deus prometeu isso para ela. Eu acho que ele não prometeu, né? Mas, passando adiante, era isso que eu aprendia. Era isso que eu achava que a gente devia fazer. Levar a mensagem dos 3 anjos. Agora, por que a mensagem dos 3 anjos? Nunca entendi. Porque tem anjos, primeiro, segundo, aí depois tem os 3 anjos, depois tem 4. Eu acho que tem 6 anjos lá em Apocalipse 14. Mas, sabe Deus por que a gente tinha que só levar a mensagem de 3. But anyway, depois do grande desapontamento, olha só. Primeiro, Ellen White, ela nasceu no Maine. Ela nasceu no ano de 1800 e... não lembro. Ela tinha 19 anos. Eu sou horrível de matemática. Ela tinha 19 anos em 1846, quando ela casou com o... Você acha que eu ia dizer Tiago, né? Que me deu um nó na cabeça. O Tiago White, na verdade, ele é o James White. Aí você vai lá em Michigan, e você vai lá onde ela está enterrada, os dois enterrados lado a lado, e inclusive tem um obelisco no túmulo dela, é outra história. Mas tá lá o nome, Ellen White e James White. Aí você pensa assim,
a Ellen White casou de novo? Quem é esse James White? Mas é porque traduziu o nome dele para o Brasil como Tiago. Então, Tiago White é o James White. E é o marido dela, ela casou com ele. Ela cresceu na igreja metodista. E depois do grande desapontamento, você sabe que é o grande desapontamento, que inclusive foi celebrado a semana passada, no dia 22 de outubro de 1844, eles quem? A Ellen, o Bates, o Miller, o Tiago White, eles estavam esperando Jesus voltar, e eu fui lá no local, na fazenda que você chama Guilherme Miller. Miller é o Williams, é o William Miller. E mais uma vez, é William traduzido para Guilherme Miller. Então eu fui lá na fazenda e eu vi lá uma pedra enorme que a gente sobe lá e a gente vê o horizonte. É de ali que eles passaram a noite esperando Jesus voltar. E Jesus não voltou, porque a interpretação da Bíblia estava completamente errada, porque eles achavam que Jesus ali ia voltar naquele dia, porque ele leu lá em Daniel que ele perguntou até quanto tempo para o santuário ser purificado. Ele achava que isso era a volta de Jesus. Na verdade, aí depois o Bates teve uma visão no meio do milharal, você sabe disso, não é não, o santuário foi purificado sim, mas não é purificado não é aqui na terra, é lá no céu. Aí foi quando descobriram que Jesus, ele saiu do santo, foi para o santíssimo naquele dia. O que ele estava fazendo antes, não me perguntem, mas a Bíblia fala, não aconteceu isso em 1944. A purificação do templo que Daniel fala, aquela profecia, como eu falei para vocês, não são 2.300 anos, são 2.300 tardes e manhãs, são dias, 2.300 dias, da mesma forma que lá em Gênesis, tardes e manhãs, primeiro dia, segundo dia, são 7 dias, 6 dias da criação. Lembra disso? Então, são dias. Quando Daniel perguntou por isso, e o que aconteceu foi o seguinte, quando houve a destruição do templo, a tomada do templo por Antíocos, isso é história. Se vocês forem atrás dos livros de Josephus, desculpa, eu conheço ele Josephus, eu acho. Mas procura. É história. Os Macabeus. Não é um livro canônico, não está na Bíblia, mas é um livro histórico. E foi escrito mostrando e conta a história detalhada do que foi que aconteceu quando os Macabeus se revoltaram e tomaram de volta o templo, e eles purificaram o que tinha sido desecrado. Eles mataram porcos em cima do altar para completamente dessecrar fizeram sacrifícios a deuses pagãos dentro do templo, então completamente dessecrado. Né? Aí foi quando Daniel fez a pergunta e o anjo respondeu, até 2.300 tardes e manhãs. E isso aconteceu mais ou menos uns 200 e poucos anos antes de Jesus vir, como quando Jesus nascer. Aí você vê lá em João que Jesus saiu e ele foi celebrar, ele foi lá para Jerusalém, ele morava em Nazaré, e ele foi para Jerusalém celebrar a festa das luzes, a festa da rededicação, que na verdade é Hanukkah, que é celebrado no dia 25 do dia 25 do mês de Kislev, que é mais ou menos dezembro. Então, às vezes, Hanukkah e Natal, eles são muito perto um do outro. Mas então, é exatamente isso que aconteceu. Então, não houve esse grande desapontamento, foi desapontamento porque eles estavam errados. Não teve desapontamento. Como é que você fica desapontado com a coisa errada? Né? Então, eles tiveram uma interpretação errada da Bíblia. E aí, depois desse desapontamento, os amigos, o Bates, a Ellen, o Andrews, e já em 1844, 1846, ela casou com o Tiago White, o James White. Então, eles
começaram agora a formar as suas próprias crenças, baseadas em visões de Ellen White, que ela já começou a ter visões, assim, ela tinha visões diárias, todos os dias. E interessante que ela não entendia a Bíblia. Ela precisava de entrar em transe para poder receber visões e receber explicações. Agora você vê, ela recebia explicações erradas. Como é que Deus ia dar para ela revelações erradas? Não, meu Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, muito cuidado, vai para a palavra de Deus, porque em muitas, mas muitas áreas dos livros de Ellen White, ela contradiz a Bíblia. Em muitas áreas, ela conta histórias que não estão na Bíblia, ela contradiz a Bíblia e ela vai... tem heresias. Ela fala heresias. Deus nunca, jamais traria heresia para a palavra dele. Deus jamais usaria heresia para ensinar para ninguém. Deus ensina verdade, verdade pura, e eu tenho a Bíblia como prova disso. Então, o que mais que eu tenho que dizer? Eu queria só... Eu sei que vocês sabem a história de Ellen White. Quem não sabe, por isso que eu estou falando. E tem muita história, muita coisa ainda com relação a ela. Mas o Bates, ele não acreditava nas visões de Ellen White, olha só. E foi o Bates que teve a primeira mensagem com relação ao sábado, não foi Ellen White. Aí chegou era uma confusão, porque o Bates não aceitava as visões de Ellen White e Ellen White não aceitava a mensagem do sábado do Bates. Aí chegou uma hora de grande conflito. Grande conflito. Eu acho que o grande conflito era entre Ellen e Bates. Não era, não. Estou brincando. Tá? Mas teve um conflito e eles resolveram se reunir e chegaram a um acordo. O Bates aceitou as visões de Ellen White como sendo verdadeiras e Ellen White aceitou a mensagem do sábado que o Bates deu. Então, todo mundo foi feliz e viveu em felicidade para todo sempre. Não, tem mais coisas. Eles não queriam, tem uma história dos credos que eles não queriam ter credos. Eu acho que foi... eles não queriam ter um credo, como as crenças, né? Eles não tinham um credo. Eles não queriam ter. Mas o tempo passou e em mais ou menos 1980 houve eu acho que membros da Igreja Adventista lá na África começaram a pedir, a gente precisa de alguma coisa para saber como se comportar, o que fazer, o que é ser um adventista. E aí eles vieram com as 27 crenças. Em 2005 foi colocada mais uma, então hoje são 28 crenças, que é o credo, as crenças da Igreja Adventista. Então, eu acho que eu cobri tudo isso para vocês, mas uma outra coisa que eu queria falar é que toda a história de origem leva você a um final no caminho, né? Essa história de Ellen White, ela leva você a acreditar que um dia todos os pecados vão ser colocados sobre Satanás. Quando a Bíblia claramente diz que o meu pecado, o seu pecado, foi colocado sobre Cristo na cruz. Então, essa é somente para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer, do que a gente vai estudar. A nossa próxima aula. Eu queria estudar com vocês. Não vou falar que é aula, eu vou falar que é um estudo, porque eu não sei tudo. Eu quero que você mande para debbiebuffoni@gmail.com e mande perguntas para mim e mande também alguma coisa que você sabe dessas coisas que eu estou falando para você. De repente você tem alguma coisa que eu não sei e eu posso mencionar aqui. Então vamos estudar isso juntos, porque eu não sei de tudo, eu sei que alguém aí vai saber algo mais e eu peço somente que seja aqui na Bíblia. Se não for da Bíblia, eu não vou aceitar. E eu espero que você
não aceite. Porque se não está na palavra de Deus, não é pra gente. Que Deus possa abençoar vocês e a gente vai se encontrar na próxima semana e a gente vai falar sobre a palavra de Deus. É a primeira crença das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, meu amigo, por favor, abra sua Bíblia, estude. Não simplesmente receba ensinamentos de pessoas sem antes provar na Bíblia que é a verdade e é o que Deus está falando. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.